Salve família, tudo bem com vocês? Eu aqui trazendo mais uma dica rápida aqui agora. Pode parecer ridículo que eu vou te falar, mas nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a maneira certa que você deve apontar o seu lápis, tá? Então fica comigo até o final, eu vou te passar umas dicas extras ali ainda na hora de você poder trabalhar com a sua arte final ali, principalmente quem utiliza grafite, tá? Então é isso, tem uma diferença muito grande você apontar o lápis desta maneira aqui, que é a maneira correta, tá? Que você consegue apontar o seu lápis com um estilete, que você apontar o seu lápis dessa maneira aqui, que essa é a ponta que o apontador faz, certo? Então fica meio restrito, eu vou te mostrar por quê e o que você ganha na prática na hora de desenhar tendo uma ponta dessas, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de aprender a apontar o seu lápis com estilete, tem medo até de se cortar. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo, não tem erro, é um negócio bem simples, bem bobo, mas que às vezes, principalmente a galera que tá começando, tem dúvida nessa questão, tá? Já se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu like para dar uma moral aqui pra gente e também para incentivar a gente a postar mais vídeos como esse. Se você curte desenhar e quer se tornar um profissional, eu te convido a conhecer o meu treinamento de desenho Anime Express, é o primeiro link aqui na descrição. Bora pra cima então, sem enrolação. Vamos lá então, galera, olha só. Eu tenho aqui um lápis, tá? Um 7B da Staedtler. Você pode ver a ponta dele aqui. A ponta já tá gasta, tá? Tem esse cara aqui. Eu tenho esse 6B aqui, Raynor também, a ponta dele já tá toda ferrada, tá? Eu tenho meu HB da Staedtler, a ponta tá mais ou menos, isso aqui foi usado, acho que é o apontador, não me lembro, mas é ponta de apontador isso aqui. E esse outro aqui que tá levemente afiado, mas dá pra dar uma melhoradinha também, tá? Esse aqui é o meu, deixa eu ver, acho que é o meu 5B, é o meu 6B da Faber-Castell, tá? Eu vou apontar esses lápis aqui para você ver como é que eu faço em relação ao estilete, tá? Bom, o estilete pode ser qualquer um, tá? Eu tenho este aqui, que é um pouquinho melhorado, que eu peguei aqui, tá? Eu ganhei esse estilete aqui, eu não me lembro bem, mas acho que foi. Mas você pode utilizar aqueles estiletes comum mesmo, aqueles de plástico, bem simples, que tem na papelaria por aí, que é tanto faz, tá? Não faz muita diferença não. O importante aqui é a maneira como você vai afiar agora aqui o seu lápis, tá? Então vamos lá. Primeiro, você tem que ter alguns cuidados, tá? Esse estilete aqui, ele não espicha mais a ponta dele, mas se você, aquele de plástico ele espicha, então sugiro que você deixe uma ponta assim, tá? Que fica mais fácil de você conseguir afiar a ponta do seu lápis. Como é que eu faço? Primeiro, se você for canhoto ou destro, você troca a mão, tá? Eu sou canhoto, então eu vou segurar o lápis com a mão direita, mas se você for destro, provavelmente você vai segurar o lápis com a mão esquerda e o estilete com a direita. Mas a ideia é a mesma, tá? Você vai agarrar o lápis assim, tá? E você vai fechar com os 4 dedos ele aqui. Muito importante, tá? Principalmente o indicador, você não deixa assim. Eu vejo muita gente utilizar o estilete dessa maneira na hora de apontar o lápis e é perigoso escapar do lápis e pegar a ponta do teu dedo, tá? E você vai arrancar um pedaço fora do dedo. Então, dobra esse dedo junto com os outros e segura firme aqui o seu lápis, tá? E o segredo é o seguinte, com essa mão aqui do lápis você vai girar o lápis e com a mão esquerda, no meu caso que sou canhoto, eu vou colocar o ângulo que eu vou tirar da lâmina, tá? Por exemplo aqui, ó, eu vou mexer no ângulo, se eu vou tirar mais assim ou um pouquinho mais deitado. O ângulo ideal é levemente inclinado assim, tá? Para dentro, nem muito fechado em 90 graus e nem muito deitado para não escapar, tá? O ideal é mais ou menos um ângulo de 45 assim, beleza? Como é que você vai fazer? Você vai segurar o lápis aqui com a mão direita e com a mão esquerda você não vai, tá? Você não vai puxar direto a ponta assim. Você vai empurrar com o polegar, dessa maneira aqui, ó. Você vai calçar aqui e com o seu polegar você vai empurrar o lápis dessa forma aqui, ó. Empurrar o lápis não, empurrar o estilete, tá? E você vai tirando a ponta, a madeira, né, do caso do lápis, aos pouquinhos, tá? Com cuidado para não quebrar a ponta, para não degolar a ponta do lápis. Você vai fazendo com calma, sem pressa. Desta forma aqui. Quanto mais afiado estiver teu estilete, mais fácil vai ser, tá? Você percebe que eu não aplico muita força, tá?
Perceba que já ficou um grafite, tá? Uma parte do grafite bem comprida aqui agora. E eu vou trabalhar aqui na questão da madeira agora, tá? Eu quero chanfrar a madeira, porque eu quero que isso aqui ela venha afinando aos poucos até chegar na ponta do grafite, tá bom? Percebe aqui, tá? Que o mesmo comprimento que eu deixo de grafite, eu também deixo chanfrado aqui no lápis, tá? Porque daí eu consigo colocar um chanfro bem grande. Você já vai entender por que isso é útil na hora de desenhar, tá? Quando o lápis está apontado dessa forma, você tem que ter cuidado, porque é muito fácil de quebrar a ponta dele, tá? Então você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de trabalhar com o seu lápis. O que é isso que você faz agora? Você vai afiar, tá, a ponta do seu grafite. E para apontar o grafite, você pode fazer assim, ó, de leve, com calma, para não quebrar a ponta. Você vai raspando assim, ó, dessa maneira, o estilete aqui no grafite. E você vai afinando até conseguir uma ponta bem fininha, tá? De preferência aqui, você não precisa afinar o corpo do grafite, mas aqui na ponta. Dessa forma aqui. Uma coisa bem legal que você pode utilizar é uma lixa, tá? Eu peguei aqui uma lixa de unha, tá? Pode ser uma lixa de madeira, até aquela lixa de papelaria que você encontra, para afiar o teu grafite. Dessa forma aqui, você raspa ele aqui, ó, e você vai girando até deixar a ponta da maneira que você quer, tá? Então isso aqui também é uma boa, eu gosto bastante de utilizar. Inclusive você pode utilizar essa lixa também aqui na madeira, tá? O ideal é ela ir a lixa de madeira mesmo, mas você pode utilizar ela também para lixar aqui a madeira, para suavizar aqui a transição da madeira para o grafite. Eu também gosto de, às vezes, fixar aqui, ó, na minha mão aqui o lápis e girando aos poucos, enquanto eu vou passando a lixa assim, ó. Também vou enxergando a ponta que está se formando, tá? Então há duas maneiras que você pode fazer, você se adapta da maneira que você achar melhor. Pronto, dessa maneira aqui, tá? Ficou um pouco sujinho aqui a ponta do lápis com grafite, porque eu raspei na lixa e a lixa estava suja também, tá? Mas o que conta aqui é a ponta. Percebe que tem um certo comprimento aqui de grafite e um certo comprimento de madeira, tá? É 50%, meio a meio. O mesmo comprimento que eu deixo de madeira, eu deixo no grafite. E agora eu vou te explicar por que é interessante você utilizar essa ponta aqui em vez daquela que o apontador faz. Então é o seguinte, ó, principalmente você que trabalha com desenho realista, tá? E gosta de fazer o sombreamento, o acabamento final, a arte final dos seus desenhos com grafite, esse lápis apontado dessa maneira, ele é muito importante, muito interessante. Por quê? Porque você consegue aplicar texturas, tá, diferentes, que você não conseguiria com aquela ponta, que é uma ponta mais curtinha, que nem essa aqui, que o apontador faz. Por quê? Muitas vezes, tá, eu quero fazer uma transição de um tom mais escuro para o mais claro, e fica difícil quando eu estou com uma ponta dessas, porque eu tenho que agarrar o lápis muito aqui na ponta. Eu não posso deitar muito ele, porque quando eu deito esse tipo de ponta aqui, ó, se eu deitar muito para tentar aplicar de leve o grafite, a madeira encosta no papel e o grafite acaba não encostando. No entanto, quando você faz uma ponta assim bem chanfrado, você consegue aplicar uma região grande, por exemplo, como essa assim, ó, aplicar o grafite no papel, tá? Sem aplicar muita força, então você consegue trabalhar mais a transição do tom mais escuro para o mais claro. Então perceba que com esse lápis apontado dessa maneira, eu consigo deitar bem ele, tá? Eu consigo preencher uma região maior e aí eu tenho esse recurso a mais, tá? Pelo fato de um lápis estar chanfrado. Isso é muito importante, principalmente para você que trabalha com grafite. Não só grafite, mas também lápis de cor, tá? Você fazer esse tipo de ponta aqui.
O único cuidado que você tem que ter é na hora de você trabalhar com esse lápis, você não apertar muito contra o papel, porque como a ponta fica mais fina, ela fica mais vulnerável e fica mais fácil de quebrar. Então agora aqui eu consigo aplicar um pouco mais de força, consigo escurecer um pouco mais. Percebe que agora eu também posso utilizar o lápis segurando mais na ponta dele aqui e aplicando um pouco mais de força, eu consigo um tom mais escuro, ó. Então eu tenho a liberdade de trabalhar o meu lápis de acordo com a necessidade, tá? Se eu quero, por exemplo, um tom mais escuro, eu vou segurar ele mais na ponta e vou inclinar mais a ponta do lápis no papel. E agora, se eu quero fazer uma transição do tom mais escuro para o mais claro, eu dou uma deitadinha de leve nele aqui, ó, e vou trabalhando sem trocar a graduação do meu lápis. Eu mantenho a graduação do lápis e eu vou trabalhando aqui essa transição, aplicando um pouco mais de força no papel aqui na região mais escura, e conforme eu vou afastando, indo para a zona mais clara, eu vou tirando um pouco da força que eu estou apertando aqui no papel, e ele vai fazendo essa graduação passo a passo, aos pouquinhos, tá? Então basicamente essa é a aplicação desse tipo de ponta, tá? É por isso que eu utilizo esse tipo de ponta aqui nos meus desenhos, porque eu tenho essa liberdade de poder trabalhar tons diferentes e a transição, principalmente do grafite aqui, fica bem mais fácil de fazer. Eu tenho mais liberdade, mais opções com lápis apontado desta forma aqui. São desenhos como esse que você está vendo agora aí, tá? Que eu consigo fazer com esses lápis, graças às pontas que eu utilizo. Eu gosto muito de trabalhar com a lapiseira, porque a lapiseira já tem a ponta bem fininha e afiada. Agora, quando eu tenho que sombrear regiões maiores, que eu tenho que preencher uma grande área, e eu quero um tom, né, uma textura mais homogênea, principalmente para a pele, eu gosto de utilizar o lápis daí, porque ele tem essa função de conseguir preencher uma área maior, sem marcar muito, tá? Isso aí é uma coisa particular minha, isso vai variar de cada artista. Mas já fica essa dica aí também. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comece a aplicar desde agora já nos seus lápis, já por um estilete por aí. Se você não tem, compra um, tá? Pode ser bem simplesinho, não precisa ser igual aquele que eu te mostrei ali. É um negócio que com o início talvez sinta um pouco de dificuldade por não ter prática, mas depois, conforme você vai praticando, você vai utilizando o estilete, apontando os seus lápis, vai ficar um processo bem simples, bem mais prático. Então você não vai ter muita dificuldade não. Novamente, se você curte desenhar, quer se aperfeiçoar ainda mais, ou nunca desenhou na vida, essa é a primeira vez que você está começando a desenhar, uma maneira muito mais rápida de você chegar no resultado que você quer, sem ter que passar trabalho, sem ter que cometer os mesmos erros que a galera lá atrás já cometeu, eu sugiro muito que você tenha um guia, um mapa, e esse mapa, é o que eu estou te falando, é o meu treinamento de desenho, que eu vou te mostrar passo a passo a rota que você deve seguir, quais são os erros que você possivelmente vai cometer, que você pode contornar para não cometer eles. Vou te mostrar todas as dicas, mesmo que você nunca tenha desenhado na tua vida. É um treinamento super completo, são mais de 70 aulas, e melhor ainda que é tudo por menos de R$1. Então é barato para o resultado que você vai ter. Não perde tempo, aproveite quando temos vaga ainda no treinamento. Para você fazer essa inscrição, é só você acessar o primeiro link aqui na descrição. Tamo junto e até a próxima.